Ora viva, começa aqui o quarto episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos, onde olhamos para empresas globais e para setores de atividade, sempre numa perspectiva de investimento. Hoje vamos estar em beleza e voltamos a fazer um duelo entre duas empresas rivais, duas das marcas mais importantes do mercado global da cosmética, a L'Oréal e a Estée Lauder. O que é que as une e separa e como está a evoluir este importante mercado de beleza. Eu sou Paulo Ferreira e as respostas vão ser dadas pela Pamela Macedo e pelo João Fontes, analistas sénior da Casa de Investimentos. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Pamela, João, sejam bem-vindos a mais este podcast. Bom, vamos então começar por olhar para esta indústria, que é um mercado cada vez maior. Exatamente, Paulo. É um mercado não só cada vez maior, mas também um mercado com muita história. O mercado de cosmética remonta a 10 mil anos antes de Cristo, onde o povo egípcio já utilizava maquilhagem para realçar a sua aparência. As mulheres egípcias já praticavam regimes de beleza bastante completos para a altura, usando produtos naturais. Ou seja, o desejo de cuidar da nossa aparência e da nossa imagem está bastante enraizada na forma de ser do ser humano há muitos séculos. E como tal, este mercado é um mercado com bastante crescimento e um mercado que também é bastante resiliente. Estima-se que atualmente o valor do mercado global de cosmética seja superior a 250 bilhões de dólares. Atenção, bilhões na nomenclatura. Exato. 250 mil milhões. Sim, exatamente. Mais do que o PIB português. Sim, isso para mim foi uma novidade aprender, tendo estado tanto tempo fora, que em Portugal era diferente. Mas adiante. E ao contrário do que se olharmos para outras indústrias, para outros segmentos de bens de consumo, que têm tido um crescimento bastante fraco, a cosmética destaca-se por ter tido um crescimento bastante superior, quase 2 vezes superior, tendo o mercado crescido cerca de 4-5% ao ano. Para além disso, o mercado é bastante resiliente às oscilações económicas. Por exemplo, em 2008 e em 2009, o mercado continuou a crescer. Apesar de estarmos na crise financeira. Apesar de estarmos numa crise financeira e, aliás, o primeiro ano nas últimas décadas em que o mercado teve um crescimento negativo foi durante o Covid, em que o mercado caiu 8%. Mas aí também já agora se entende, as pessoas saíam um pouco de casa, não é? Sim, aí é importante referir que houve um contexto completamente diferente, não é? Nesta pandemia, e eu diria que há 2 fatores-chave. Em primeiro lugar, o que o Paulo estava a dizer, que as pessoas não saíram de casa e, portanto, naturalmente não consumiram cosméticos, fragrâncias, cosméticos, maquilhagens, portanto as pessoas não saíram, portanto não havia necessidade de o fazer. Há uma categoria que foi mais resiliente, que foi os cremes, cremes de cuidado pessoal e cremes para a pele. Essas 2 categorias as pessoas continuaram a consumir, e portanto é a tal resiliência que a Pamela falava. E depois há um segundo fator que também afetou o setor, que foi a questão logística. Portanto, houve problemas nas cadeias logísticas e houve falha de produtos em muitas situações. A Estée Lauder sofreu disso na China, por exemplo, onde tiveram um problema logístico e portanto não tinham produtos para vender, mesmo que as pessoas quisessem consumir produtos online, que podiam fazê-lo, mesmo estando de quarentena, mas mesmo assim o produto não estava disponível. Portanto, esta crise foi um bocadinho diferente do que aconteceu em 2008, 2009 e esses 2 fatores foram Esta crise não foi uma crise económica pura e dura, por fatores económicos, foi uma crise sanitária que obrigou a uma série de medidas que mudou muito os nossos hábitos. E que ventos é que há que são favoráveis ao crescimento deste setor, desta indústria? Sim, eu respondo a essa. Portanto, eu diria que há 3 fatores-chave relativamente aos tais tailwinds, aos ventos pelas costas neste mercado. Em primeiro lugar, a questão do envelhecimento da população. Portanto, estima-se que até 2050 a população mundial com mais de 65 anos duplique. Portanto, serão 1,5 mil milhões de pessoas com mais de 65 anos e isso vai ser um driver importante para algumas categorias de produto, nomeadamente os cuidados com a pele, que são mais importantes à medida que vamos envelhecendo. E, portanto, essa categoria claramente vai beneficiar deste fator. Em segundo lugar, a expansão da classe média mundial. A nível global, há 84% da população mundial a viver em países emergentes. São 6,4 mil milhões de pessoas, muitos deles abaixo do limiar de pobreza, portanto o PIB per capita nestas regiões é muito inferior aos países envolvidos, mas esse gap entre as 2 regiões tem-se vindo a reduzir ao longo do tempo e portanto há cada vez mais pessoas a entrar numa classe média global. Estamos a falar de China, Índia, África,
claro. Portanto, esse tipo de regiões. Estima-se que até 2030 1,3 mil milhões de pessoas saiam de uma situação de pobreza e, portanto, passarão a integrar uma classe média que vai poder de compra, com poder de compra e vai consumir e vai começar a consumir produtos de beleza, entre outros, como é lógico. Depois, em terceiro lugar, o consumo de produtos premium. Portanto, há uma franja de mercado de beleza que é um mercado de beleza de luxo, onde essa Lauder é particularmente forte. A L'Oréal também tem uma posição importante, mas o que vemos é em termos de comportamento de consumo nas diferentes regiões, há uma diferença grande do consumo per capita por pessoa, não é? Nos Estados Unidos e na Coreia, que são as regiões onde o consumo per capita é mais elevado, em média gasta-se cerca de 260, 280 dólares por pessoa em produtos de beleza de luxo por ano. Enquanto que na China é uma média elevada. Se compararmos com a China e com a Índia, a diferença é abismal. Portanto, na China são cerca de 23 dólares, na Índia são 2 dólares. Portanto, há aqui potencial. 10%, 1%, números redondos. Portanto, há um potencial destas regiões, à medida que vão entrando numa classe média, uma classe elevada, vão consumir produtos mais caros. E, portanto, essa tendência vai ser claramente benéfica para as duas empresas. Claro, e não nos podemos esquecer também que, hoje em dia, os homens também são uma categoria em ascensão. Correto. E tem sido uma aposta muito grande de empresas como a L'Oréal e a Estée Lauder. Basta ver as prateleiras e as secções dedicadas aos homens de produtos cosméticos. Bom, isto é um duelo, não é? O nosso formato aqui de pôr dois concorrentes em confronto. Vamos começar a olhar então para as duas empresas, a L'Oréal e a Estée Lauder. Vamos começar pela L'Oréal. Quem é que pega? Sou eu. É por ela, vamos lá. A L'Oréal é uma empresa francesa e tem uma história bastante rica que começa em 1904, quando um senhor chamado Eugène Schuller, formado pelo Instituto de Química Aplicada de Paris, começa a trabalhar como investigador no Sorbonne, em França. Em 1905, farto da vida académica, ele decide começar a trabalhar na Farmácia Central de Paris e rapidamente se torna o diretor de investigação dessa organização. Um dia, uma cabeleireira pediu-lhe que tentasse arranjar uma tinta para o cabelo que fosse segura de utilizar. Porque naquela altura as tintas para pintar o cabelo das mulheres eram um pouco utilizadas porque continham muitos químicos que irritavam o couro cabeludo e o cabelo. O couro cabeludo, exatamente, era essa a palavra que estava à procura. O Schuller aceitou o desafio e em 1907 conseguiu lançar a primeira tinta sintética para o couro cabeludo e deu-lhe o nome de, eu não sou muito bom em francês, mas L'Oréal. L'Oréal, talvez. Exato. Parecido com L'Oréal, mas não era exatamente. Bem L'Oréal. Tinha aqui um AU para quem não está a ver a palavra escrita. Exato. Claro. Ele começou a vender o seu produto a vários cabeleireiros em Paris e em 1909 decidiu criar uma empresa para começar a escalar a sua produção, que na altura não se chamava L'Oréal, mas uns anos depois veio a chamar-se L'Oréal. Para publicitar a sua empresa, e como não tinha muito dinheiro para gastar em marketing, ele começou a escrever artigos para uma revista que era distribuída pelos cabeleireiros em Paris para fazer a publicidade de forma mais barata. No fundo, uma revista dedicada ao setor. Eu fico sempre fascinado com a origem das empresas. Sim, é verdade. Depois há duas pessoas importantes para a empresa. Uma delas, o André Bettencourt, que se juntou à empresa em 1938, e mais tarde, em 1941, um senhor chamado François Dalle. O André Bettencourt, uns anos depois, casa-se com a filha de Eugène Schuller, e o François torna-se CEO da empresa em 1957, ano em que o fundador da L'Oréal, Eugène Schuller, faleceu. Este primeiro CEO oficial, o François Dalle, foi responsável por as primeiras aquisições da empresa e começou naquela altura lentamente a diversificar o negócio da L'Oréal, entrando em novos setores de mercado e canais de distribuição. Uhum. Tal como Eugène Schuller, que tinha uma grande preocupação pela inovação, o Dalle reforçou este foco e até distinguiu-se porque criou uma unidade de research dentro da L'Oréal 100% dedicada a estudar o funcionamento da pele e do couro cabeludo. Claro, investigação mesmo. Exato, era investigação pura, não era investigação com o objetivo de encontrar um novo produto, mas de perceber a fundo como é que funcionava o nosso cabelo e a nossa pele. E a reação aos produtos. Exato. E por aí fora. E só para nos situarmos, estamos aqui alguns no final da década de 50. Sim, exato. Depois, em 1963, decidem cotar a L'Oréal em bolsa, em Paris, mas a filha de Schuller, a Liliane, e o seu marido, André Bettencourt, mantiveram a sua posição maioritária na empresa e até hoje em dia continuam a ser os acionistas maioritários da L'Oréal.
Durante os anos 70, a L'Oréal começa a diversificar-se e faz muitas das compras das marcas mais importantes do seu portfólio hoje em dia. Em 64 compraram a Lancôme, em 65 a Garnier e em 70 a Biotherm. Foi também durante este período que começaram a focar-se muito em marketing, algo que depois mais à frente iremos falar, mas que diferencia a L'Oréal, e lançaram a famosa campanha de marketing que tinha o tagline Because I'm Worth It. Basicamente, eu mereço. Eu mereço, sim, claro. Porque eu mereço, que teve muito sucesso. Depois, em 74, a família Bettencourt temia que um governo socialista poderia tentar nacionalizar a empresa e, para se protegerem, vendem uma percentagem da sua posição à Nestlé. Já agora, contexto, o governo francês de vez em quando tem assim umas tentações de nacionalizações. Exato. A Renault tem sido, só um parênteses, a Renault tem sido foi uma empresa em tempos que foi nacionalizada. Exato. Depois, em 89, entra o primeiro CEO que não era francês na liderança da L'Oréal, o Lindsay Owen Jones, era inglês, e a família Bettencourt descreve-o como sendo français dans l'âme, ou seja, francês de alma. E ele, se calhar, foi um dos CEOs que mais marcou a L'Oréal na sua história. Ele transformou a L'Oréal numa empresa verdadeiramente global, diversificou significativamente a sua gama de produtos e trabalhou para tornar as marcas apelativas a várias culturas e gostos. E ele teve um papel muito importante na expansão da L'Oréal, na entrada da L'Oréal no mercado chinês. E o seu sonho, na altura, ele queria globalizar a empresa, e o seu sonho, porque na altura era uma empresa maioritariamente francesa e europeia, e o seu sonho era pôr um batom nas mãos de todas as mulheres chinesas. Ou nos lábios. Sim, exato. Quer dizer, na mão para colocar. Claro, sim. Exatamente. Ele introduzia muito mais foco nas aquisições, porque quando a empresa ainda estava na liderança de François Dalle, entrou em alguns negócios que não faziam muito sentido. Então ele vendeu a negócios non-core e focou-se muito a identificar novas marcas com bastante potencial, fazendo plug-in destas marcas no motor de inovação e de advertising da empresa. Em 2006 entra outro CEO excepcional que também teve um papel muito importante na evolução da L'Oréal, o Jean-Paul Agnon, que se torna o 5º CEO na história da L'Oréal. Tal como os seus antecessores, ele reforçou o foco na inovação. E para além disto, ele definiu como prioridade duas coisas muito importantes hoje em dia, que foi o luxo e foi o digital. E a L'Oréal foi uma pioneira no marketing digital e que tornou isto um motor de crescimento para o negócio. E graças a isto, a L'Oréal ao longo dos tempos, muitas das marcas como a Lancôme, como a Garnier, tornaram-se o que ele chama as billionaire, criou este conceito das billionaire brands, que eram marcas que superavam os 1 bi de vendas. O ano passado, o Jean-Paul Agnon foi substituído por outro L'Oréal lifer, o Nicolas eu não sei dizer o nome dele, mas Hieronymus, que também passou a sua carreira toda dentro da L'Oréal. E eu acho que isto é um fator que é importante realçar, que apesar do negócio ter muitos anos de história e ter evoluído ao longo do tempo, a cultura e os princípios da empresa mantêm-se inalterados, que é o que define o seu sucesso, que é o foco na inovação, o foco em marketing e a estabilidade da gestão, que se realça pelo facto de só ter 6 CEOs na sua história inteira. Na história de mais de cerca de um século. Exato. De facto é fantástico, é uma grande estabilidade. Bom, olhamos aqui então para a L'Oréal. Agora vamos à rival, à Estée Lauder. João. Sim, portanto, a empresa nasce em 1933, pela mão de Estée Lauder. Isto em Queens, Nova York. Portanto, a empresa é americana e não francesa, como muitas pessoas pensam. É por causa do nome, lá está. Por causa do nome. E não foi inocente a escolha do nome. Era o nome da senhora, Estée Lauder, mas eles próprios admitem isso, que quiseram aquele nome porque era um nome exótico, era um nome que tinha uma aura francesa. Ela era filha de pais de imigrantes da Europa de Leste e, portanto, usaram esse nome de propósito. Mas desde muito cedo que ela mostrou o interesse pela cosmética, portanto, ela criou o negócio aos 25 anos. Isto foi numa altura, nos anos 20, portanto, que havia uma procura muito grande por moda, por música, foram os anos loucos 20, mas também por produtos cosmética. Portanto, o mercado de cosmética na altura valia nos Estados Unidos apenas 75 milhões, mas estava a crescer a um ritmo impressionante. Tinha crescido 400% no espaço de 10 anos. Portanto, havia
uma procura crescente, ela identificou essa procura e, portanto, quis estar a beneficiar dessa tendência. Ela começou a vender, como a L'Oréal, os produtos num salão de cabeleireiro, montou um pequeno corner e vendeu os produtos aos clientes, portanto, ganhando uma comissão por isso. O seu marido foi instrumental na altura, portanto, era o homem que estava por trás da operação, que criava os produtos, que produzia os produtos, e ela estava encarregue da comercialização. Há uma inovação que é acreditada a Estée Lauder nessa altura, em termos de comercialização, que foi a utilização de amostras gratuitas, que era algo que não era feito. Portanto, ela dava as amostras aos clientes que iam cortar o cabelo e depois, quando voltavam, acabavam por ter experimentado o produto e tinham gostado tanto que acabavam por comprar. Isso foi claramente uma inovação que se mantém até hoje. E que se mantém até hoje. Sabemos, agora nas revistas, não é? Pronto, essa é uma prática muito comum. Agora todas as empresas o fazem, mas na altura a Estée Lauder diferenciou-se por causa disso. Eles em 46, portanto 13 anos depois, já tinham acumulado algum capital, criam finalmente formalmente a empresa e mudam de estratégia de distribuição, deixam de vender aos salões de cabeleireiros e passam a estar presentes só nos distribuidores. Portanto, vendem a distribuidores, nomeadamente a department stores, que eram muito importantes nos Estados Unidos e que ainda hoje o são. Portanto, foi o primeiro grande canal de venda da Estée Lauder, e isso claramente é um marco importante na vida da empresa. Depois, os anos 50 são marcados por uma expansão, eles passaram a estar presentes em todos os grandes department stores nos Estados Unidos. Eles nos anos 50 lançam, portanto, eles criaram primeiro só os cremes para a pele, depois entraram nas fragrâncias, portanto, nesse segmento. Lançam também um creme chamado Re-Nutriv, que foi na altura o creme mais caro do mundo, e portanto isso posiciona finalmente a Estée Lauder num nicho de luxo. De luxo, claro. Portanto, e o preço aí é fundamental, claro. O preço modifica completamente a marca da Estée Lauder. Depois, os anos 60, a década de 60 é marcada por um conflito com a Revlon, que na altura era a maior empresa mundial de cosméticos. Na altura, só para termos uma noção, era 50 vezes superior à Estée Lauder, portanto era um concorrente de peso. A concorrência, isto foi uma década e meia de grande concorrência. Na altura, o que acontecia é que a Estée Lauder lançava um produto ou uma campanha e a Revlon, passado poucos meses, lançava um produto igual ou idêntico, muito parecido, aliás, e campanhas de publicidade também com grande parecença. Portanto, isso foi um período difícil para a empresa. Uma das formas que eles tiveram de se diferenciar foi lançar a marca Clinique, que ainda hoje é uma importante marca na empresa. Só que o problema é que ao financiarem essa operação de lançamento do novo produto, de financiar stock, acabaram por se deixar uma posição financeira débil, e isso foi a primeira grande crise da Estée Lauder, que foi forçada a despedir uma série de colaboradores na altura. Essa crise foi também o que despoltou depois a saída da Estée Lauder como CEO ou como líder da empresa, e passou a ser o seu filho, o Leonard Lauder. Ela manteve-se até esta altura? Ela manteve-se e manteve-se depois como chairman, portanto no board, não na gestão e mais na parte de comercialização, de relações comerciais, mas o Leonard foi quem pegou na empresa e aliás foi o líder durante 3 décadas, nas próximas 3 décadas foi ele que conduziu as rédeas da empresa. A década de 90 é marcada por uma série de aquisições, à imagem do que a L'Oréal fez. Portanto, eles compraram a MAC Cosmetics em 94, compraram a La Mer, que é uma marca fundamental no seu portfólio, em 95. Entraram também em acordos de representação de fragrâncias, coisa que a L'Oréal também faz, com a Tommy Hilfiger em 93, a Donna Karan em 97. Em 95 dá-se o IPO na Bolsa de Nova Iorque. A família mantém também o controle, não o controle do capital, mas os direitos de voto, à semelhança do que fez a Nike, por exemplo, que falamos no último podcast. Ações com direito de várias classes. Portanto, com direitos diferentes. Mantém o controle do negócio, da gestão, mas não os direitos económicos da empresa. As últimas 2 décadas foram marcadas por um crescimento explosivo na Ásia, nomeadamente na China. A China hoje é o principal mercado da Estée Lauder, representa cerca de 50% das receitas, se considerarmos um canal importante para eles, que é o travel retail, portanto os aeroportos, as lojas de free duty. E um ponto em comum com a L'Oréal é a questão da liderança. Portanto, eles hoje têm um CEO que é o Fabrizio Freda, que entrou em 2009, que é apenas o 4º CEO da empresa, portanto no espaço de 90 anos, ou um pouco mais de 90 anos, e é o primeiro CEO que não é da família, na verdade. E apenas um último ponto, este ano ainda eles compraram a Tom Ford, a empresa Tom Ford, portanto, ficaram com os direitos totais da empresa e depois cederam os direitos de representação da marca na moda, no vestuário, à Hermenegildo Senha,
E pronto, Há aqui pontos em comum, claramente. A longevidade das empresas, não é? Nasceram há mais ou menos um século, mais década menos década, e a estabilidade de gestão que as liga. Vamos agora fazer o ponto de situação do negócio da L'Oréal atualmente. Sim. Pamela. Hoje em dia, a L'Oréal é a maior empresa de cosméticos global, com uma cota de mercado de cerca de 14%, e ela distingue-se por, em primeiro lugar, é 100% focada em beauty, e tem um portfólio de marcas que cobre todas as categorias de beauty, price points e canais de distribuição, tornando-a um negócio muito diversificado e bastante estável. Ou seja, esta diversificação traz muita estabilidade, e isto quer dizer que a L'Oréal tende a ser bastante resiliente em períodos de crise económica, por ter um portfólio, por exemplo, com marcas de mass market que são mais baratas, consegue, e também a parte de luxury, consegue... As pessoas podem sair de uns segmentos para outros. Exato. Claro. E depois, por estar presente em várias categorias, como o skincare, o make-up, as fragrâncias, o hair care, também tende a estar menos expostas a ciclos de produto que passam por períodos de popularidade. O seu portfólio divide-se em 4 áreas principais. Temos os produtos profissionais, que se destinam maioritariamente a cabeleireiros, e aqui incluem-se marcas como a Kerastase e a Redken. Tem marcas de consumo mass market que se vêem com frequência nos supermercados, como a Garnier, como a Maybelline. Depois tem a parte de luxo, que tem crescido a um ritmo bastante acelerado nos últimos anos, onde se insere, por exemplo, a Lancôme e a Kiehl's. E por último tem a parte dermocosmética, que se encontram à venda nas farmácias, por exemplo cá em Portugal, e tem marcas bastante populares como a Vichy e a La Roche-Posay, e este segmento Active Cosmetics tem crescido a um ritmo extremamente elevado nos últimos anos, tem tido muito sucesso mesmo. Depois a empresa, tal como a Estée Lauder, é uma empresa muito rentável, tem retornos sobre o capital investido que rondam os 30%. Que é bastante. É bastante, sim. Tem margens operacionais na casa dos 19%, que tem vindo a melhorar ano após ano, e tem um balanço sólido, e é uma empresa que gera muito cash flow, que consegue estar constantemente a reinvestir no negócio, tanto para comprar novas marcas, como para reinvestir em marketing e R&D. E por último, tem tido um crescimento orgânico bastante constante, associado às tendências de crescimento seculares que o João nos falou no início do episódio. Claro, geográficas nomeadamente. E João, vamos fazer o mesmo agora, perceber qual é a fotografia neste momento da Estée Lauder. Sim, é bastante parecida, na verdade. Portanto, a Estée Lauder é a maior empresa mundial do mercado de cosméticos de luxo. Portanto, nesse nicho de mercado, eles têm cerca de 20% de cota de mercado. De luxo, aqui estamos a segmentar já para o luxo. Só. A L'Oréal está diversificada, tem cerca de 40% global, salvo memória de mercado de luxo, e o resto será mass market, ou active cosmetics, como a Pam falou. A Estée Lauder está focada exclusivamente no mercado de luxo. Portanto, eles faturaram cerca de 18 mil milhões de dólares em 2022. Tem crescido a um ritmo bastante interessante, cerca de 6% ao ano desde 2011, 2012. E, portanto, é o facto de terem uma legião de fãs que são bastante fiéis aos produtos e à marca, que lhe permite manter uma cota de mercado também bastante estável. Apesar de terem expandido um pouco, eles tinham cerca de 19%, hoje têm 20%, mas é bastante estável ao longo do tempo. Eles estão presentes globalmente, 26% das receitas é a América do Norte, 43% é a Europa e Middle East, e depois 31% é a região da Ásia. O problema aqui, eu há bocado falei nos 50% da China, isto pode ser um bocado confuso, porque dentro da Europa está o canal de Travel Retail, que inclui essencialmente vendas no mercado chinês. Portanto, é um pouco confuso, mas na verdade... É importado aqui, mas as vendas podem ocorrer onde for. Na verdade, a maior parte das receitas estão na Ásia e estão na China. Em termos de rentabilidade, um valor bastante parecido. Margem operacional antes de depreciações e amortizações de 23%, o que dá uma margem operacional em linha com o que tem a L'Oréal, portanto um valor bastante parecido. Em termos de ROIC, de rentabilidade sobre os capitais investidos, na Estée Lauder foi 27% dos últimos 2 anos, portanto a PAM falou em 30%, portanto são valores muito parecidos, rentabilidades muito, muito semelhantes. E estes números obviamente refletem-se num bom comportamento da empresa do investimento no mercado. Portanto, nos últimos 10 anos, ou desde o início de 2011, a empresa valorizou cerca de 14% ao ano, o que daria um ótimo investimento, cerca de 420% acumulado no espaço de 11 anos. É bastante forte. Bastante simpático. Vamos olhar aqui para as vantagens competitivas de cada uma delas. Vamos, Pamela, começar pela L'Oréal? Sim, acho que são parecidas, ou seja, no caso da L'Oréal, distinguem-se 2 vantagens competitivas principais, que é o fator da escala da operação e o valor do brand equity das marcas da L'Oréal. Relativamente à escala, esta escala permite à L'Oréal reinvestir mais de 1 bilhão de euros por ano em R&D,
e a L'Oréal é reconhecida por ser uma líder no que toca à inovação nesta indústria de cosmética. A L'Oréal tem vários centros de investigação que estão espalhados geograficamente. Eles têm um centro na China, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, na Índia, e isto permite a cada unidade focar-se em compreender os hábitos da população local, as suas necessidades, preferências, tipo de pele, tipo de cabelo, e adaptar os seus produtos a cada mercado e a cada consumidor. Faz sentido. Agora pensando, não é? Para quem não conhece este mercado, obviamente que os cosméticos devem ser muito diferentes. Por exemplo, nós na Europa gostamos, por exemplo, em Portugal gostamos de apanhar sol, mas por exemplo na China e na Ásia isso é algo que as mulheres não gostam de fazer, e se formos procurar cremes na Ásia, existe muita tendência de cremes que tornam a pele mais branca, os whitening creams, e não que potenciam o bronzeado como nós gostamos. Exato. E pensando nos cabelos, não é? Sim. Claro. Para além disto, a L'Oréal também tem um dos maiores budgets para marketing a nível global, que representa quase 30% das suas vendas, e isto equivale a cerca de 30 bis de euros por ano, que é um valor bastante elevado, e é algo que a L'Oréal foca muito para criar procura pelos seus produtos. Por último, a L'Oréal tem um portfólio de marcas bastante forte, que tem um strong share of mind com o consumidor, e apesar de enfrentar cada vez mais concorrência de startups, as chamadas indie brands, as suas marcas continuam a ganhar escala e continuam a ter crescimentos positivos. Cada marca tem a sua própria identidade, o que cria uma ligação emocional com o consumidor. E ao longo do tempo, a L'Oréal tem vindo a reforçar o brand equity das marcas, que as torna difícil de replicar. Apesar de existirem muitas marcas no mercado, o consumidor, como o João estava a dizer, vai ganhando afinidade a uma marca em particular, e o que leva aos switching costs serem mais elevados. O consumidor torna-se um bocadinho menos price sensitive, está disposto a pagar mais para se manter naquela marca, e sobretudo na parte quando falamos de skincare, os custos à mudança, por estarmos habituados a usar um creme que funciona bem para a nossa pele, é muito pouco provável que queremos experimentar um novo produto. Portanto, há aqui um fator de fidelização que é importante. Sim. Vamos continuar a falar nas vantagens competitivas. Agora, a Estée Lauder, João. Sim, eu diria que há características que são ligeiramente diferentes no caso da Estée Lauder relativamente à L'Oréal. Em primeiro lugar, aquilo que já referi, que está focado exclusivamente no mercado de luxo, e portanto o mercado endereçável é obviamente menor do que é o L'Oréal. O skincare, os cremes para a pele, é um mercado que é muito importante para a Estée Lauder, são cerca de 60% das receitas. Não me recordo quanto é que é na L'Oréal, mas penso que andará em 40%. Acho que é 40%, ou sim. Cerca disso. Portanto, essa é um ponto diferente, porque esta é uma categoria de produto que tem um padrão de consumo mais recorrente, mais sticky, como a Pam estava a falar há pouco. Em termos de vantagens competitivas, a dimensão e a escala da Estée Lauder são também fatores importantes e que permite também gastar bastante dinheiro em marketing. Eles gastam cerca de 25% das receitas. Obviamente, a L'Oréal tem uma dimensão maior e, portanto, esses 25-30% representam muito mais investimento. Mas ainda assim são 4 mil milhões de dólares que eles gastam todos os anos em marketing. O brand heritage é muito semelhante ao que a Pam falou, portanto é um fator-chave e são marcas que são quase centenárias neste momento, e portanto isso é bastante difícil de replicar para uma empresa que apareça e que cria uma marca nova. É evidente, vão demorar muitos anos até criar isso, não é? Sim. Vamos agora olhar para o modelo de negócio destas duas empresas rivais e quais são as principais diferenças então entre as duas. Sim, eu diria que há um fator que é extremamente importante percebermos nesta indústria. A L'Oréal sempre se focou em criar uma procura saudável pelos seus produtos, e quando fala do seu flywheel, o que gera crescimento e o que gera a alavancagem operacional e a criação de valor para os acionistas, as margens para a gestão da L'Oréal são uma segunda derivada. O que é que isto quer dizer? Ou seja, a L'Oréal percebe que a indústria de cosmética é sustentada por vender efetivamente um sonho às pessoas, o sonho de poderem ser mais bonitas ou terem uma aparência melhor, e isto requer uma certa sensibilidade e um certo touch, e talvez é por isto que os franceses são tão bem sucedidos no luxo e na cosmética. Ou seja, o flywheel da L'Oréal gera sempre, todos os anos, uma melhoria de margens, ou
seja, nos últimos 10 anos a margem operacional expandiu dos 17% para os 19,5%, o que é muito positivo. Mas este aumento quase 3 pontos, 2 pontos e meio, é importante. Este aumento de margem não foi gerada por um corte de custos ou de uma falta de investimento nas marcas, mas sim por maior produtividade e os benefícios da escala de operação, porque a L'Oréal até tem aumentado o investimento que faz em R&D e em marketing, porque percebe que é a inovação e é o marketing que gera procura pelos seus produtos. E na verdade é uma das empresas que mais gastem em marketing no mundo. E acho que isto é super importante para as pessoas perceberem, porque é algo muito sensível e há concorrentes que não conseguiram perceber esta sensibilidade, como é o caso da Coty, que há uns anos atrás teve uma nova equipa de gestão que veio do ambiente de consumer products, em que o mindset era mais vou cortar custos para ter uma margem, aumentar margens, e eles focaram-se demasiado no corte de custos. Isto levou a uma falta de investimento nas suas marcas e isto levou a uma redução de investimento e, como consequência, a Coty começou a perder cota de mercado. Claro. E acho que isto é super importante e é algo que tanto a Estée Lauder como a L'Oréal percebem, que estão a vender algo que é sensível e que requer bastante investimento para gerar a tal procura. Portanto, tem uma abordagem, se quisermos, positiva de desenvolvimento de negócio e mais do que de corte de custos. E de cuidar das marcas. Uhum, sim. Pronto, em termos de diferenças entre as duas empresas, eu salientava só o seguinte: portanto, em termos de canal de venda, a Estée Lauder, isto é histórico, portanto, desde muito cedo privilegiou o canal de venda de department stores, que era o mais forte nos Estados Unidos. Na Europa não foi assim tanto, e portanto hoje os department stores ainda representam 30-40% das receitas totais. Um outro canal que é fundamental para a Estée Lauder é o travel retail, os tais lojas de free duty nos aeroportos, que representam cerca de 25-30% das receitas. Na L'Oréal penso que é cerca de 10%. Portanto, isto é uma diferença importante em termos de canal de venda das duas empresas. A L'Oréal não disponibiliza as receitas por canal de distribuição, mas é claro que as department stores não são um canal onde a empresa tem uma presença forte, isso é uma diferença importante. O travel retail, como já referi, são cerca de 10%. O e-commerce são as duas empresas bastante semelhantes, foram pioneiras no desenvolvimento desse canal e hoje têm cerca de 25-30% das receitas nesse canal. Uma outra diferença grande em termos de posicionamento do produto e da marca. Portanto, a L'Oréal cobre o mercado completo, tem price points que são desde o muito caro até o muito barato. A Estée Lauder está posicionada apenas no mercado de luxo e isso obviamente dá uma característica de risco ligeiramente diferente aos dois negócios. Portanto, a L'Oréal acaba por ser um negócio mais equilibrado desse ponto de vista. E mais, se calhar, salvo dos ciclos económicos, talvez de alguma maneira? Talvez. Ok. Vamos agora ver como é que, portanto, fizemos agora a fotografia do ponto em que eles estão, em termos de vantagens competitivas, como é que o ambiente competitivo de ambas foi evoluindo ao longo do tempo, elas que são empresas centenárias a próximo disso. Sim, eu diria que o mercado cosmético global é dominado por grandes empresas multinacionais, como é o caso da L'Oréal, da Estée Lauder, a Shiseido, a Unilever e a Procter & Gamble, mas tem evoluído ao longo do tempo. Ou seja, uma tendência que se tem verificado é uma fragmentação do mercado à medida que as barreiras à entrada foram diminuindo com o crescimento de social media e de e-commerce. Ou seja, hoje em dia é mais fácil uma startup entrar no mercado, claro, e criar um produto, fazer publicidade pelo social media. Provavelmente muito segmentado. Exato, faz outsourcing da produção. É muito mais fácil criar uma nova marca de cosmética. Mas, no entanto, muito poucas destas marcas têm conseguido escalar o seu negócio. Ou seja, hoje em dia o consumidor até está disposto a experimentar novos produtos porque as barreiras à entrada são menores. No entanto, isso nem sempre se traduz em elevadas taxas de recompra. Ou seja, uma coisa é conseguir entrar nesta indústria, outra coisa é conseguir escalar uma marca com o sucesso da L'Oréal e da Estée Lauder. Fidelizar, no fundo, sim, que é a palavra-chave aqui, não é? E como é que estas duas empresas, duas marcas, a Estée Lauder e a L'Oréal, como é que elas têm respondido e vão respondendo a estes novos concorrentes? Tanto a Estée Lauder como a L'Oréal têm um longo track record de irem comprando marcas que identificam, ou startups que identificam, que acham que têm muito potencial de se tornarem marcas relevantes a nível global. Ou seja, tanto a Estée Lauder como a L'Oréal têm comprado estas marcas e
têm o benefício de fazer o plug-in na sua rede gigantesca e beneficiam do marketing e da distribuição a nível global que a Estée Lauder e a L'Oréal as podem oferecer. É um clássico identificar e ir comprando Sim. concorrentes enquanto ainda são pequenos, não é, João? Sim, eu diria que isto é a grande vantagem que estas duas empresas têm, a dimensão e a escala que têm uma operação global de R&D e de marketing e, portanto, conseguem pegar nestes pequenos negócios, que são muitas vezes locais, com produtos apenas para um nicho ou para um mercado geográfico, introduzem-nos na sua operação e rapidamente conseguem ganhar uma escala e uma dimensão e portanto, é difícil, seria difícil se operassem independentemente. Uma questão importante, a Pam referiu isto há pouco, é a adaptação dos produtos aos mercados e aos consumidores locais. Portanto, isto é fundamental na cosmética e estas empresas pequenas não têm essa sensibilidade, não têm esse know-how que tem uma Estée Lauder, nem investigação, e portanto claro. A Estée Lauder e a L'Oréal rapidamente conseguem fazer isso e pegar numa marca pequena com sucesso local e expandi-la a nível global. São duas marcas muito fortes, o que significa que têm culturas também muito fortes. Pamela, como é que podemos caracterizar a cultura da L'Oréal? Sim, eu diria que uma coisa importante na L'Oréal tem uma estrutura acionista que se manteve muito estável ao longo do tempo. A família Bettencourt continua a ter mais 30% do capital da empresa, e isto garante ou traduz-se num forte alinhamento de interesses entre acionistas minoritários e a família. Mas o que é importante é que, apesar de ser uma family-owned company, com a família Bettencourt não está envolvida na gestão do dia-a-dia do negócio e tem uma equipa de gestão profissional. Já entregaram há uns tempos, como vimos. E acho que o que é interessante é que, e é uma coisa que nós gostamos de ver nas empresas, a equipa de gestão da L'Oréal destaca-se pela sua longevidade e dedicação à empresa. Há muito pouca rotação de executivos e a maior parte dos quadros de topo da L'Oréal passaram a sua carreira toda, cresceram dentro da L'Oréal. Até à data a empresa só teve 6 CEOs e, na nossa opinião, tem uma equipa de gestão que é das melhores da indústria ao lado da Estée Lauder. Os insiders da L'Oréal descrevem a empresa, apesar de ser uma empresa muito grande, o que pode trazer complacência, os insiders descrevem a L'Oréal como sendo um líder, mas com um espírito de disrupção. A leader with a spirit of a challenger. E a L'Oréal consegue evitar o risco de se tornar demasiado burocrático e complacente, sendo, eles dizem, strategically concentrated but operationally decentralized. Ou seja, muitas decisões são tomadas centralmente, mas é muito centralizada. A operação depois, claro. Há liberdade. Exato, depois, dando liberdade aos líderes locais para inovar e tomar as decisões certas. E isto permite à L'Oréal estar sempre à frente das novas tendências, investindo nos sítios certos à hora certa. Hoje em dia, as marcas, para ganhar a confiança do consumidor no mercado online como offline, precisam de se distinguir num mercado onde há cada vez mais concorrência. E a L'Oréal, acho que aqui distingue-se bastante porque tem estado à frente do que toca quando se fala de inovação e tem diferenciado a sua inovação ao investir numa estratégia de beauty tech. Por exemplo, a L'Oréal já tem um produto de make-up virtual que permite pôr maquilhagem. Até hoje eles estavam no LinkedIn, lançaram uma nova parceria com a Microsoft, que no Microsoft Teams vai ser possível ter um filter com diferentes tipos de maquilhagem. Fantástico. Para quem não tiver arranjado antes da reunião virtual. E depois também tem um serviço de diagnóstico de skincare. E isto é graças a research interno, mas também em 2018 compraram uma empresa chamada Modiface e isto permitiu à L'Oréal desenvolver estas tais ferramentas de diagnóstico. Ou seja, por exemplo, se formos ao site da Vichy, é possível tirar uma selfie e este sistema de AI e de Deep Learning faz uma análise da nossa pele para identificar que problemas de pele é que temos e após completar o diagnóstico, a ferramenta recomenda um regime de produtos ao cliente que podem ser depois adquiridos diretamente no site e enviados para casa. E nós a pensar que a tecnologia estava um bocadinho afastada deste mercado, mas não. Não. João, e a Estée Lauder, que é americana, não é? Porque tem uma raiz diferente, como nós sabemos. Sim. Há muitas diferenças aqui em relação à L'Oréal. Na verdade não, apesar de ser uma empresa americana, o cariz familiar foi e é fundamental na gestão da empresa. Portanto, a família, como já disse há pouco, tem o controlo dos direitos de voto, tem cerca de 80% dos direitos de voto. Os dois filhos, o Leonard e o Ronald Lauder,
continuam no board da empresa, portanto, apesar de terem já 91 anos e 79. O Leonard, como referi, foi o segundo CEO da empresa durante quase 3 décadas. Ele teve um papel fundamental na definição da cultura da empresa. O atual CEO já tem 65 anos, Fabrício Freda, entrou em 2009. É, como referiu, apenas o 4º CEO no espaço de 90 anos, que é uma característica que não é nada comum em empresas norte-americanas. Agora, é verdade que um ponto-chave para os próximos anos será o que pode acontecer após quer a saída ou o afastamento dos filhos da fundadora e quem será escolhido para suceder ao atual CEO. Portanto, esses são sempre momentos críticos na vida das empresas e, portanto, adicionam alguma incerteza ao futuro do negócio. Como é Este podcast, como sabemos, tem objetivos de informação e literacia financeira, mas é importante referir que o único ativo destes dois que a Casa de Investimentos tem em carteira, neste setor da cosmética, é a Estée Lauder. Quais são as razões? É verdade. Eu gostava só de referir que o facto de termos essa Lauder não significa que achamos que a qualidade da L'Oréal é superior ou inferior. Claro. Nós achamos que são dois negócios excepcionais. Muitas vezes são quesões oportunísticas de investimento de preço. Pronto, claro. O punchline é exatamente esse. Portanto, é uma questão de oportunidade do mercado, porque claramente estes dois negócios cumprem com os nossos requisitos de qualidade, porque, recapitulando, têm fortes vantagens competitivas, quer nas marcas, que são quase centenárias, e na escala da operação, que já vimos a importância que isso tem na absorção de produtos mais pequenos, ou marcas mais pequenas. Têm avenidas de crescimento muito fortes, portanto, como falamos há pouco, o investimento da população, o crescimento da classe média, uma cada vez maior tendência para um consumo de produtos mais premium, com mais luxo, se quisermos, e depois equipas de gestão que estão muito alinhadas com os interesses dos acionistas e das famílias, e isso é importante, a presença que as famílias têm ainda no controle do rumo da empresa. E portanto, como o Paulo disse, é exatamente isso. São dois ativos excelentes, são excepcionais, mas a Estée Lauder ofereceu-nos na altura uma oportunidade melhor. O mercado ofereceu-nos essa oportunidade e nós aproveitamos. Claro. Estamos quase a chegar ao fim deste duelo aqui no mercado, na indústria da cosmética. Quem quiser saber mais, aprofundar mais, tem aqui umas sugestões de leitura. Quem começa? Eu posso começar. The Company I Keep, My Life in Beauty, escrito pelo Leonard Lauder. Depois também há 2 podcasts interessantes, que se alguém quiser aprofundar o conhecimento, temos os Business Wars, que faz uma rivalidade entre a Estée Lauder e a L'Oréal, como nós tentamos fazer aqui. E, a nossa está seguramente melhor. E depois também há o In Good Company, pelo Nicolai Tangen, que tem uma entrevista com o atual CEO da L'Oréal, o Nicolas, que também vale muito a pena ouvir para quem estiver interessado. Muito bem, ficam aqui estas sugestões então de leitura e de audição para saber mais sobre este mercado da indústria da beleza, da cosmética. Tivemos aqui a Pamela e o João então a fazerem este duelo entre a L'Oréal e a Estée Lauder. Fechamos aqui este 4º episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimento. Nós vamos voltar brevemente com um novo tema. Até lá.